Olá pessoal, saudações a todos os inscritos e também a todos que forem a visualizar este vídeo. Hoje estarei falando sobre a mecânica de manutenção industrial. Então, dentro disto irei falar sobre 3 pontos nas quais irei me focar mais. O primeiro será: quem é o mecânico de manutenção industrial? O segundo ponto será: o que um mecânico de manutenção industrial faz? E o terceiro ponto será: o que um mecânico de manutenção industrial deve saber? Então, se você tem interesse em este tipo de conteúdo, então acompanhe o vídeo e esteja por dentro deste assunto. Tem mais um ponto no qual eu queria deixar ficar antes de começarmos a abordar este assunto. Quando se fala da mecânica de manutenção industrial, as pessoas tendem a entender que esta mecânica é responsável por reparos ou reparação de automóveis. Então, simplesmente quis deixar ficar que esta mecânica está voltada para o mundo industrial, ou seja, na indústria, nos equipamentos industriais, ela está voltada a isto. Então, nada disto, nada de juntar isto. Automotiva é automotiva e industrial é industrial. Então, vamos. Então, pessoal, dando aqui a continuidade do nosso vídeo, e tal como podem ver, tem um material aqui em que eu elaborei para que juntos possamos nos alinhar e conferirmos o passo a passo. Então, para o nosso primeiro ponto: quem é o mecânico de manutenção industrial? Ou seja, o responsável, não é, pela manutenção industrial. Então, este profissional será o responsável pela reparação de máquinas industriais, máquinas do ramo ou voltado para a indústria. Então, ele é quem irá fazer a substituição de peças, ele também é que irá dar acabamentos de peças para a reposição e também irá participar em certos desenvolvimento de projetos. Então, certamente que este profissional é indispensável para o mundo industrial, ou seja, o ramo industrial. Então, temos como objetivo que é manter, reparar ou consertar entes que desempenham uma função nos processos industriais. Então, esse foi o nosso primeiro ponto. Para o nosso segundo ponto: o que faz um mecânico de manutenção industrial? Então, este profissional do ramo industrial, ele será a pessoa que irá trabalhar nas empresas voltadas à indústria, não? Então, este profissional irá intervir na manutenção de uma forma direta em máquinas e equipamentos industriais, não é? Como já havíamos dito antes, ele será responsável pela manutenção de entes que desempenham uma função nos processos industriais. Então, tenho aqui como um dos exemplos do meu país, Moçambique. Temos algumas empresas do ramo industrial. Então, temos a Vale Moçambique, temos a Vulcan. Então, essas são as duas mineradoras, não é, que eu citei neste vídeo, mas tem ainda várias empresas, mas apenas essas que eu citei. Então, temos ainda mais fábricas de açúcar, cervejeiras e outros setores do ramo industrial. Então, ele é quem vai intervir nesses setores. Então, o profissional ele vai fazer essa reparação das máquinas, responsável pela produção. Então, este foi o nosso segundo ponto. Então, pessoal, o terceiro e o último ponto: o que o mecânico de manutenção industrial deve saber? Primeiro, elementos de máquinas, elementos que compõem
uma máquina. É essencial, importante que o mecânico de manutenção industrial saiba os elementos que compõem uma máquina, porque será aquele que irá lidar frequentemente com reparações. Então ele deverá saber como abrir as máquinas, como reparar, que peça usar, quando usar, que chave usar. Então é importante que ele saiba. Então, quais são esses elementos de máquina? Temos como chavetas, porcas, anilha, pinos, eixos, rolamentos de mancagem, correias, polias, engrenagens e dentre outros vários elementos. Então, temos o segundo ponto, trabalhar com medições. Então, o profissional deve saber usar os instrumentos de medições a fim de dimensionar ou saber dimensionar uma peça ou uma certa distância, não é? Então, ele irá trabalhar a partir da fita métrica ou da trena até o paquímetro, o micrômetro, e também com o avanço da tecnologia até pode usar uma máquina leitora de medida, não é? E também aprender a medir ângulos usando goniômetro e dentre outros instrumentos de medição. Então, temos o ponto a seguir: ler e interpretar desenho. É importante que o mecânico, não é, ou o profissional tenha este conhecimento, porque para que o mecânico participe em desenvolvimento de projetos, ele deve saber ler e interpretar desenhos, a fim de saber colocar, não é, a colocação dos elementos de máquina no seu devido lugar, e também desenho de peças para confeccionar, não é? Ou seja, para que o mecânico possa, neste caso, melhorar, não é? Ou dar acabamento a fim de substituir a peça, não é, gasta. Então, para tal é importante que saiba a medição e desenho. E para o ponto seguinte temos a tecnologia dos materiais. O profissional deve conhecer a tecnologia dos materiais. Isso a fim de conhecer o material do qual foram feitas as peças, não é, de uma certa máquina, para que possa ajudá-lo a distinguir se o material é, por exemplo, de aço ou de ferro fundido, de latão, de cobre e dentre outros. E em seguida temos a hidráulica e pneumática. Então, a hidráulica, como já é sabido, a hidráulica é a força dos fluidos óleo, não é, que aciona uma prensa ou elevador. Então, a pneumática. A pneumática é o mecanismo, não é, que vai acionar ou articular e movimentar parte da máquina através da força dos fluidos, que é o ar. E de seguida temos a lubrificação. Então, é também muito importante que o profissional saiba, porque ele terá de saber fazer a lubrificação, não é, das máquinas, que é no caso da troca de rolamento e substituição por uma nova, né, que irá substituir por uma nova. Então, em que ele terá de lubrificar claramente, e que pode ser por óleo ou por graxa. Então, por fim, temos a soldadura. Então, no caso da soldadura, o mecânico, não é, de manutenção industrial, ele deve ter uma mínima noção em caso de poder intervir em um trabalho não muito exigente, claro, mas não é o forte dele. Então, para uma tomada de nota, é só dizer que é importante realçar que os elementos acabados de citar têm as suas próprias especialidades. Então, temos a especialidade para o desenho técnico, a tecnologia dos materiais. Então, você pode se especializar em cada ramo.
Então, temos também a hidráulica, em que se pode se especializar a pneumática. Então, a mecânica industrial ou a mecânica de manutenção industrial, ela vem isto de um modo genérico, num único pacote. Então, dá-te isso, um único pacote, mas não muito aprofundado. Mas dá-te isso num único pacote. Então,